Amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando uma grande festa na igreja, que é a festa da Sagrada Família. Mas eu diria que não só estamos celebrando uma grande festa, que é a Sagrada Família, que hoje nós temos aqui de maneira tão bonita, né, nesse presépio representada, Jesus, Maria e José, mas principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, na história da humanidade, em que a gente pode ver de maneira muito clara como que a família tem sido atacada e perseguida nos dias em que nós estamos vivendo. Há uma tentativa de desconstruir ou de destruir a família tal como ela é e tal como Deus a sonhou. E assim, quando você destrói a família, você vai tirando todo o alicerce da vida humana. Você vai tirando todo o alicerce da sociedade e assim é fácil você destruir tudo. Quando não há famílias estruturadas, não há também maneira de se estruturar uma sociedade, uma igreja, uma fé. Na família está o princípio de tudo, meus irmãos. Na família está o princípio da vida humana. É ali onde a vida é acolhida, é amada, é ali onde a gente aprende a crer, é ali onde a gente aprende a respeitar, é onde a gente cresce, é onde nós adquirimos valores, é na família. E é por isso que a igreja, uma vez mais, assume no seu fronte de batalha espiritual o zelo pelas famílias. Isso tem que tocar a cada um de nós, a cada um da sua maneira, mas isso precisa nos tocar. Nós não podemos simplesmente ficar indiferentes ao que tem acontecido no mundo de hoje. Nós não podemos ignorar esse fato, meus irmãos. Por quê? Porque isso vai, de alguma maneira, influenciar até mesmo na nossa forma de acreditar naquilo em que nós acreditamos. E é por isso que a liturgia da palavra de hoje fala de maneira forte, contundente, do que é ser família de fato. A liturgia da palavra vai falar para nós que há papéis dentro da família. Que há papéis para os pais, para os filhos, para os avós, para todos. Não significa que a gente tem um script pronto, né? Eu só posso fazer isso, eu tenho que... Não. Mas há coisas que são inerentes àquilo que cada um representa. Aos pais cabe a autoridade dentro da casa. Aos pais cabe a palavra final, as decisões, o direcionamento. Isso cabe aos pais, cabe àqueles que mantêm a família. Isso cabe àqueles que sustentam a família. E aqui a gente não está falando só do suporte material no sentido financeiro. Nós estamos falando daqueles que são um exemplo para os que estão chegando. A gente está falando daqueles que já têm um tempo de caminhada, um tempo de vida, aqueles que já sofreram a experiência das frustrações, dos medos, que já tiveram que passar por batalhas que os jovens ainda não passaram, que tiveram que enfrentar situações que eles nem ousam conhecer ainda. E é por isso que a palavra de Deus hoje fala para os pais que a autoridade que eles têm está baseada no poder de Deus. A palavra de um pai e de uma mãe tem um poder que vocês não podem imaginar na vida dos filhos. A oração de um pai, a oração de uma mãe, eu ouso dizer sem medo nenhum de errar, tem poder na vida de um filho, mais até que a oração do Santo Padre, o Papa, de um sacerdote. Às vezes eu vejo tanto isso. Alguns pais chegam, padre, reza pelo meu filho, por favor. Eu falo assim, mas você está rezando por ele? Eu posso rezar com você, mas eu não posso assumir o seu lugar. Porque Deus deu essa vida primeiro a você, não a mim. Primeiro ele foi seu filho. Depois, pelo batismo, ele se tornou filho de Deus. Olha só como Deus faz. Primeiro a responsabilidade foi dada aos pais biológicos. Primeiro a responsabilidade foi dada aos pais que receberam esse dom, essa vida como um presente. E aí pelo batismo, Deus também chamou a cada um de nós de filhos. E essa autoridade foi dada por Ele, pelo Senhor. Não pode ser terceirizada. Por mais que a gente saiba que muitas situações
de vida, muitas estruturas de família não sejam como deveriam ser. E aqui não estamos julgando, né, o início de cada família ou de cada vida humana, mas o fato é que a gente aprende através do exemplo, gente. Isso é algo que deveria estar muito claro para todo mundo. O aprendizado se dá pelo exemplo, não pelas palavras apenas. Se você ensina para uma criança que ela não pode mentir, mas se essa criança te vir mentindo para alguém, ela vai fazer como você está fazendo, não aquilo que você está pedindo para ela. Se você fala para uma criança que ela não pode correr, e você passa correndo, ela corre atrás. A gente aprende, meus irmãos, muito mais por aquilo que a gente sente e vê do que por aquilo que a gente escuta. É verdade ou não é? Talvez vocês... Aqui nem tanto, mas lá no Brasil, sobretudo na minha época, a gente tinha muito disso, né? Porque a tomada aqui é um pouco diferente. Lá no Brasil cabe o dedo de um bebê, né? De uma criancinha. Você fala, não bota o dedo aí que você vai tomar um choque. A criança vai. Você avisa, não bota o dedo aí que você vai tomar um choque. A criança vai. Aí na hora que toma o choque, ela volta correndo para o mesmo pai, para a mesma mãe que falou para ela não botar o bendito dedo ali. Você falou 1000 vezes, mas ele não te escutou. Na hora que tomou o choque, a dor fez voltar. É o que a gente sente. É o que a gente vê. É a nossa experiência que nos educa. Eu até brincava, falando sobre isso, eu falei, gente, o diálogo ajuda muito, mas eu cada vez mais me convenço que quem educa mesmo é o trauma. Quem educa a gente é o trauma. Quando você sofre um trauma na vida, você nunca mais vai para onde você não pode. Não estou dizendo que a gente tem que causar traumas para educar. Entendam bem a diferença do que eu estou falando, por favor. Mas no fundo, o que fica na nossa memória são as nossas experiências. As boas e as ruins. Mas comumente as ruins ficam mais tempo. A gente tem mais dificuldade de esquecer. É verdade ou não é? Tanto é que uma pessoa que faz bem para você 1000 vezes, quando ela faz uma coisa que você não gosta, você lembra só da que você não gosta. E aí ela não presta mais. Aí você não quer falar mais. Você não quer... Está aí a nossa dificuldade de perdoar. Porque as experiências ruins da nossa vida nos marcam de maneira muito mais forte que as experiências boas. Parece que nós nascemos com uma chavezinha para guardar só o que ficou de ruim, né? E o que fica de bom a gente esquece muito fácil, muito rápido. A gente sempre precisa de uma nova experiência boa, porque parece que as coisas boas que nós vivemos até hoje não nos marcam tanto. E meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nas nossas famílias, ou as nossas famílias, são o lugar onde nós temos as experiências mais fortes da nossa vida. Sejam as boas, sejam as ruins. Sejam aquelas tranquilas, sejam as mais difíceis. É lá na nossa família. Porque é muito fácil a gente fingir um comportamento bom no ambiente de trabalho. É fácil a gente maquiar os nossos defeitos diante daquelas pessoas que nós gostamos, mas que não convivem conosco. Mas dentro de casa, na nossa família, nós somos reais. Nós somos de verdade ali. Não dá para fingir muito tempo para seu pai, para sua mãe, para quem convive com você. Não dá para fingir muito tempo para quem está com você todos os dias. Não tem como. E é exatamente por isso que a família é o lugar privilegiado onde Deus quer nos dar a graça da nossa santificação. Eu sei que talvez a sua família seja também difícil. A minha não é nada fácil. A de ninguém é. Se você olhar talvez hoje para a sua família, a única coisa que você consiga sentir é desânimo, né? Talvez o que você consiga sentir é aquela frustração de perceber que nem tudo foi do jeito que você queria. Que às vezes você queria ter falado com mais mansidão, mas você brigou. Que você queria ter tido mais controle, mas você explodiu. Talvez você olhe hoje para a sua casa e esteja um caos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, é ali que Deus vai estabelecer a paz no meio do caos. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, no início de tudo, ele pegou o caos e transformou na perfeição que é a criação divina. Então a sua casa também tem jeito.
O caos onde você está vivendo também tem jeito, porque Deus é capaz de transformar o caos em paz, em graça, em perfeição. E eu não estou falando de perfeição no sentido humano, que a gente quer tudo certo do nosso jeito. Não. A perfeição da nossa família não vai acontecer assim. A perfeição da nossa família ela reside no fato de que ali há tudo o que nós precisamos para nos santificar. É um ambiente perfeito para a sua santificação. É um ambiente perfeito para a minha santificação. É ali onde estão as pessoas que precisam do seu amor. Às vezes nem merecem, mas precisam. Ali estão as pessoas com as quais você precisa, às vezes no atrito do dia a dia, encontrar a essência de quem você é. E eu já falei isso para vocês, eu me lembro, na festa da Sagrada Família do ano passado, que foi algo que esclareceu muita coisa para mim quando eu vi uma entrevista de uma mulher que estava falando do amor entre os pais e os filhos. Ela era uma mulher africana e ela estava dizendo que a palavra amor, no dialeto da tribo a qual ela pertencia, a palavra amor, na verdade, é uma expressão. São duas palavras juntas. E essa expressão é o seguinte: amar, na linguagem dela, significa conhecer a essência. E aí ela estava dizendo, uma criança não é capaz de conhecer a essência de uma pessoa. Nós não somos capazes de conhecer a essência do outro. E aí que está aquele problema que muitos pais hoje têm no relacionamento com seus filhos. Ah, o meu filho não vai me amar se eu falar isso. Ah, ele não me ama. Seu filho só vai te amar quando ele for pai ou mãe igual você. Que só quando ele for lá ele vai te entender. Só naquele momento ele vai saber o que é a essência de ser pai e de ser mãe. Ninguém ama antes de saber, antes de conhecer de verdade. O que o filho tem que ter para com o pai primeiro é respeito. O amor é fruto do tempo. O respeito é um dever de sempre. O amor chega quando a gente já aprendeu a respeitar. Mas quando a gente já perdeu o respeito, nem amor e nem nada chegam. Isso precisa estar claro para nós, meus irmãos. Não que haja uma barreira entre os pais e os filhos, mas sim está estabelecido um limite, que não pode ser uma simples amizade, como a gente faz com quem estuda conosco, como os nossos amigos da rua, do trabalho. Não. Pai e mãe têm para com os seus filhos uma responsabilidade, um limite, que não os coloca num lugar inacessível, mas os coloca num posto de responsabilidade que não pode ser negligenciada com a desculpa de ferir o amor. Não pode ser assim. E nós, como cristãos católicos, precisamos redescobrir o lugar de cada um. Porque é isso que está fazendo a geração perdida que nós estamos vendo. O excesso, não de amor verdadeiro, mas de demonstração de afeto. Porque isso está fazendo as crianças crescerem com uma carência gigantesca. Porque o que os pais estão dando hoje não é amor, mas eles estão tentando suprir a carência afetiva de seus filhos. E me desculpem, alimentar uma carência de qualquer pessoa que seja, só faz aumentá-la. Só aumenta. Não diminui. A pessoa carente nunca está satisfeita. Entendam isso. A pessoa carente nunca está satisfeita. Então entendam, não adianta querer suprir a carência dos filhos. E o que a gente ouviu, e a gente tem ouvido já há alguns anos, é isso. Ah não, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu nunca pude ter. Cuidado com isso. Cuidado com essa frase. Porque ao dar aos filhos o que nunca tiveram, muitos pais estão esquecendo de dar aquilo que eles tiveram, que foi educação, respeito e limites.
Isso é necessário para que qualquer pessoa possa crescer bem. A gente não cresce na desordem. A gente cresce quando a gente é capaz de ordenar a nossa vida para um fim. É interessante isso. Eu não sei se vocês já puderam acompanhar. Aqui tem artificial, né? Mas o pinheiro, vocês já viram alguma plantação de pinheiros? Já viram ou não? É interessante como que o pinheiro ele sempre vai buscar o sol para ele crescer, né? E certa vez eu vi numa casa, e a gente passou por isso lá no seminário, que onde o pinheiro foi plantado não batia o sol. Então ele começou a crescer torto, procurando o sol. Ele foi para o lado. E eu me lembro no seminário, eu agora não me lembro qual foi o órgão do governo, que foi do município que foi lá atrás do seminário, dizendo que a gente precisava arrancar aquele pinheiro, porque ele estava correndo o risco de cair em cima do seminário. Então eles mesmos foram lá e arrancaram a árvore, porque ela cresceu torta, ela foi plantada num lugar que não era devido, que não batia sol, então ele começou a crescer buscando o sol. E assim também é a vida de toda pessoa. Só que se a gente deixar crescer errado, gente, chega uma hora que vai ser cortado, que se não cortar vai destruir. Aí vai destruir uma casa, vai destruir uma família, vai destruir uma igreja, vai destruir amizades. É preciso direcionar o crescimento. É preciso crescer, mas na direção certa. É preciso colocar cada pessoa, cada alma humana debaixo do sol que é Cristo. Ele é o sol que garante o crescimento correto. Ele é o sol que garante que nós estamos crescendo em direção ao céu. Os valores que Ele nos deixou, que a igreja nos ensina, é ali que nós devemos viver, é ali que nós devemos educar. Meus irmãos, na vida a gente precisa sempre de balizas. É verdade ou não é? A gente precisa das balizas o tempo todo mostrando qual é o nosso limite, até onde a gente pode ir. E aqui é o ponto doloroso, que eu falava desse cuidado de dar aos filhos o que nunca tiveram. Gente, nós estamos vivendo uma geração de jovens e de jovens adultos que não consegue mais lidar com as frustrações e as dificuldades. Isso é muito doloroso. E eu falo isso para vocês como sacerdote, porque nesses 15 anos de padre, eu falo para vocês uma coisa muito triste. Eu já atendi muitos jovens que já não queriam mais viver, porque não foram capazes de lidar com a frustração. Dar tudo não é sinal de amor. Não é sinal de amor. Papa Bento XVI, se não me engano, em sua primeira missa como Papa, disse isso. Amar, muitas vezes, significa dizer não. Não. Porque o não que você fala é com amor. O não que o mundo lá fora fala é na violência. Há um ditado lá no Brasil que dizia assim, né? Pé de galinha não mata pinto. Vocês já ouviram isso? Já ou não? Mas já viram criação de galinha? A galinha pisa em cima dos pintinhos, tudo, ela passa por cima de todo mundo e depois está tudo certo, está todo mundo lá rodando em volta dela. Ela pisa enquanto está cuidando, enquanto está dando a comida, enquanto está esquentando no ninho. Agora, depois que eles saem, quando o gavião pisa é para matar. O amor de mãe e de pai é necessário. E quando não é dito por amor, uma hora ele vai ser reconhecido. Não no primeiro momento, mas uma hora vai ser reconhecido. Precisa cumprir a função dele, ainda que ele seja aceito ou não, precisa cumprir a função. E aí, meus irmãos, quando a gente fala do reconhecimento, é um outro ponto que sempre me chama muita atenção nessa liturgia da palavra da festa da Sagrada Família, e aqui eu já vou encerrando a nossa homilia, quando ela fala do
amor que a gente precisa ter com os pais. Eu falo a vocês, sobretudo, na velhice de nossos pais. E aqui eu preciso fazer algumas ressalvas. Também nesses meus 15 anos de sacerdócio, eu já tive a oportunidade de visitar muitos idosos. Seja nas casas, em hospitais, chegando para dar uma unção. E eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente aqueles idosos que já estavam doentes há muito tempo. Quase nenhum deles reclamou da doença que tinha. Mas praticamente todos reclamaram da solidão. Porque seus filhos não visitavam, porque os netos não iam ver, e eles se sentiam jogados fora, como se deixassem de ter valor, porque já não serviam para fazer mais nada. E olha o que a palavra de Deus hoje falou de maneira muito forte para nós. É o cuidado com os pais até a velhice, mesmo naqueles momentos em que eles já não falam mais coisa com coisa, mesmo que eles já não entendam nada. Não é por eles apenas, mas é pelo reconhecimento que nós temos a Deus, pelo dom da vida que nós recebemos através deles. Ainda que eles não tenham sido bons pais, ainda que muitas de nossas lembranças com eles sejam as piores possíveis, ainda que as palavras tenham sido sempre palavras de dor, de desencorajamento, a gratidão cura o nosso coração. Não a eles, mas a Deus. Se eu não consigo estar lá do lado, que eu nunca deixe de rezar pelos meus pais. Se hoje eu estou impossibilitado de estar perto, mas a minha oração chega até eles. Eu não posso simplesmente apagar do meu coração e da minha memória. Talvez eu não tenha coisas boas para contar, mas que eu também não seja aquele que o tempo todo está condenando e só falando coisas más a respeito. Meus irmãos, isso é muito sério para nós que cremos em Deus. Porque esse é o único mandamento que traz uma promessa de bênção. É o mandamento de honrar pai e mãe. Vejam como isso é precioso aos olhos de Deus. O primeiro mandamento fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Deus não nos promete nada em troca desse amor. O segundo também fala de Deus, mas quando chega no mandamento que fala dos pais, e hoje o Senhor falou para nós, aqueles que honram seus pais terão as suas orações escutadas e as suas preces atendidas. Deus não prometeu nada nem em relação a Ele mesmo, mas Ele prometeu algo quando nós honramos os nossos pais. Ah, mas meu pai não fez nada para merecer, padre. Ok, mas não é por ele, é por você mesmo e pela sua alma. É pelas suas orações. É pelo que Deus fez na sua vida. Imagina, apesar das dificuldades que você pode ter tido com seu pai, com a sua mãe, Deus cuidou de você até aqui. Deus te trouxe até aqui. Não te faltou o amor dele. Para nós, então, gente, nunca vai faltar o amor de mãe. Nós que temos a Virgem Maria, ainda que nossa mãe não tenha nos amado, não tenha falado palavras de bênção sobre a nossa vida, ainda que nossos pais tenham falado palavras de maldição, nós estamos aqui porque Deus fez de nós uma família e Ele proclama palavras de bênção para nós hoje. E a nós, por gratidão a Deus, cabe honrar, se não a memória, mas honrar em nossa vida, através de nossas atitudes e de nossas escolhas, o dom que Deus nos deu através de nossos pais. Olhe para a sua família como sendo de fato aquilo que ela é, uma família sagrada. Proteja, guarde, ame a sua família, como fez São José, que no Evangelho de hoje é a figura central do retrato do amor que Deus tem por cada um de nós. Que vendo o perigo para Jesus e para Maria, parte para o Egito, volta do Egito, faz de tudo, mas não deixa a missão cair. Que a nossa missão, meus irmãos, nunca caia. E que nos céus, um dia, nós possamos nos reunir de novo como a grande família de Deus, que
que nós somos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas